Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista à sexta, hoje para darmos continuidade ao diagnóstico municipal da Moita. Connosco temos João Romba, 45 anos, vereador da CDU, função que já tinha desempenhado entre 2013 e 2017, com pelouros então do urbanismo e atividades económicas. Hoje sem pelouros, e este não deixa de ser um bom ponto de partida para a nossa conversa. A nível nacional foi até possível editar, digamos assim, uma geringonça que teve PS e PCP-CDU no arco governativo. Porque é que na Moita não existiu a possibilidade de um maior entendimento e a distribuição ou atribuição de pelouros à CDU, no seu entender? Muito boa tarde. Boa tarde, Mário, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, agradecer à Rádio Popular por fazer este tipo de iniciativas, que é sempre importante ouvir todas as forças políticas e todas as visões políticas que cada uma tem para cada município, e portanto agradeço o facto de o fazerem, que é importante. Depois também não queria deixar de o fazer porque se trata do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e saudar, digamos, todas as mulheres do Concelho da Moita, e não só, transversal a todo o país, pelo Dia Internacional das Mulheres hoje, e portanto saudá-las a todas. Na Moita não foi possível este mandato ser feito, digamos que a de geringonça, embora eu não goste muito desse nome, mas trabalhar em conjunto com as diversas forças políticas foi possível no passado. Como sabe, no mandato passado todas as forças políticas tinham pelouros, portanto a CDU, face aos resultados que na altura houve nas eleições de 2017, a CDU repartiu pelouros com as forças políticas, com o PSD, com o Bloco de Esquerda e também com o PS, e este mandato isso não foi possível. Portanto, houve conversas iniciais, não direi que não, mas as coisas não se efetivaram, e portanto o PS partiu para uma maioria relativa, para gerir a Câmara com uma maioria relativa, sem atribuir pelouros a outras forças políticas. Mas não se efetivou por recusa por parte da oposição, e neste caso da CDU, ou por o Partido Socialista, a gestão socialista, não estar interessado nessa atribuição de responsabilidades à oposição? Bem, o motivo eu não consigo dizer certamente qual foi. Sei que houve conversas iniciais e a CDU sempre esteve disponível para conversar com o PS, para chegar a um acordo e conseguir chegar a esse acordo, naturalmente, para gerir os comandos da autarquia, até pelo conhecimento que tinha e a experiência que tinha de gestão da autarquia, como o Concelho da Moita. Não tem a ver, portanto, com uma recusa face ao tipo de pelouros ou ao tipo de propostas que foram apresentadas em cima da mesa pelo PS? Não tem nada a ver com isso, nem sequer chegámos a esse patamar, e portanto, como disse, houve conversas iniciais e ficou por aí, pronto. Muito bem. O saldo dos primeiros 2 anos de mandato, ou seja, a primeira metade deste mandato de gestão socialista, é, no seu entender, positivo ou negativo? E porquê? Naturalmente considero negativo o trabalho realizado pela gestão do PS no Concelho da Moita. Já agora consegue atribuir uma nota de 0 a 10? Digamos negativo, baixa a fasquia dos 5, e portanto para atribuir uma nota negativa baixa a fasquia da média, e portanto digamos que 2, 3 seria a nota
adequada, porque efetivamente um trabalho autárquico e a disposição dos eleitos e o trabalho que têm numa autarquia é de sempre valorizar, seja eles de qualquer partido que seja, e portanto a disposição da pessoa e do eleito para o trabalho autárquico é de valorizar, e portanto não daria naturalmente um 0 nem um 1, portanto um 2, 3 seria a nota adequada, tendo em conta da média, abaixo da média. Que análise se faz então a esta gestão socialista na Moita? Bem, digamos, uma gestão autárquica acentua-se nas opções tomadas pelos eleitos, tendo em conta o seu programa eleitoral que é tido em sufrágio à população. Mas aí há sempre diferenças. E aí há diferenças e consegue-se, isso é uma coisa. Outra coisa é na prática a execução dessas opções políticas. Que análise faz? Eu estava a referir isso, e portanto nós não concordamos com algumas das opções, para não dizer todas, mas algumas, porque aí há algumas convergências também entre nós. Não concordamos com algumas das opções que têm sido tomadas na gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal da Moita, e portanto não concordamos com opções, digamos que 2 exemplos claros da privatização de serviços, que tem vindo a acentuar-se, portanto não concordamos com isso. Achamos que o serviço público realizado pelos trabalhadores no Concelho da Moita, pelos trabalhadores da autarquia, é de valorizar, portanto é um trabalho de empenho que tem tido ao longo destes anos, seja, digamos que isto é uma realidade diferente, tem sido até hoje a gestão da CDU, mas nós nunca diferenciamos um trabalhador por ele ser, digamos que vermelho ou verde. Já lá iremos a essa parte. Portanto, nesta questão. E outra de uma das nossas preocupações também, e por isso e por esse motivo, pelo conhecimento que temos da gestão que uma autarquia tem, é o volume de empréstimos que se tem tido à banca. E, portanto, para a execução de investimento. É da execução de investimento. Portanto, o Sr. Presidente diz muito bem que a realização de projetos é com recurso a financiamento próprio, a financiamento à banca, ou com os fundos comunitários. Ele aplica estas 3 palavras. E portanto nós preocupamos a parte do financiamento à banca, porque a capacidade de investimento da autarquia da Moita teve um saldo positivo desde 2013 até hoje. Portanto, em 2013 a CDU, por diversas questões, e estamos a falar de épocas onde as autarquias sofreram um aperto muito grande e que foram obrigadas a reduzir digamos, no número de trabalhadores, foram obrigadas a ir à banca para conseguirem realizar o trabalho de serviço público que uma autarquia tem que o fazer, e portanto nós entre 2013 e 2021 conseguimos reduzir a dívida da autarquia praticamente a 0. Em 2018, 19, se não me falha a memória, 2020, se não me falha a memória, portanto os empréstimos a médio e longo prazo foram resolvidos, e depois, entretanto, foram tidos outros empréstimos por causa dos fundos comunitários. A Câmara Municipal da Moita e muitas câmaras do país não tinham capacidade financeira para conseguir cumprir aquilo que eram os objetivos dos fundos comunitários, e portanto a autarquia da Moita foi... Deixe-me voltar um pouco atrás à questão do outsourcing, de contratação de serviços externos para execução de tarefas. A CDU critica esta prática, mas esta é uma prática em que a CDU, onde é poder, também recorre a ela. Não estou a dizer que na Moita,
quando tenha estado na gestão, não sei se chegou a fazê-lo ou não, mas é uma prática que a CDU no poder, noutras autarquias, é uma prática à qual recorre. É apenas contra na moita, ou esta é uma visão generalizada e que acaba por ser uma quando está no poder e outra quando está na oposição? Não é a nossa visão, até porque na moita também no passado existia privatização de alguns serviços e recordo... Daí a pergunta, porque claro, estavam no poder e agora não estão. Aqui a questão é diferente, porque estamos... o PS está a tomar a opção de privatizar no seu todo alguns serviços da Câmara Municipal, nomeadamente, por exemplo, um exemplo muito simples: as portarias dos edifícios municipais passaram a ser por uma empresa privada. Portanto, os trabalhadores que eram afetos às portarias foram distribuídos por diversos serviços e, portanto, isto estamos a falar de privatização de serviços no seu todo. E mais exemplos? Aquilo que, por exemplo, na recolha de resíduos sólidos urbanos. Hoje em dia, e isso também já aconteceu no passado, não nesta forma como está a ser aplicada agora, a recolha é feita praticamente com a privatização de serviços. Digamos que temos trabalhadores que fazem esse serviço, é verdade, não deixaram de o fazer, mas não têm digamos que antigamente não era da forma como hoje está a ser aplicado. Ou seja, tem muito maior expressão, maior dimensão maior dimensão, precisamente. Portanto, nós, opções da CDU na gestão da Câmara Municipal de contratação de serviços externos para este tipo de serviços, nomeadamente da recolha de resíduos sólidos urbanos que falava. Em épocas de férias, por exemplo, as chamadas alturas críticas, festivas. Exatamente, portanto, que obriga, face à programação dos trabalhos que existem e que, digamos que a recolha tem que ser feita todos os dias, tem que ser complementada com serviços externos e, portanto, aí era a nossa opção. Nessa época crítica, eu não me recordo agora, mas talvez ali os 2 meses e meio, metade de junho, julho e agosto. É transversal a todos os municípios. Portanto, isso era transversal a todos os municípios. E também na época da viragem do ano, etc. Portanto, mas existe capacidade neste momento, até porque acontece sempre um fenómeno de aumento da densidade populacional. Existiria a capacidade por parte dos serviços da Câmara para evitar o recurso à externalização desses serviços, por exemplo, da recolha de resíduos, que nós vemos que é um problema que passa todos os municípios. Amontoam-se resíduos, os resíduos são cada vez mais, a capacidade de resposta parece ser cada vez menos. Existia na autarquia capacidade para dar resposta a esta situação que não obrigasse a tão, partindo daquilo que diz, tão enorme recurso. Contratação de serviços externos. Existia e existe essas condições. E se não existem, e volto um bocadinho atrás no discurso que tive há pouco, onde as autarquias foram proibidas de contratar novos trabalhadores, onde as dificuldades aumentaram e esse serviço nunca foi deixado de ser feito, e digamos que um serviço de excelência prestado à população do Concelho da Moita nunca foi deixado de o fazer. E se não existe nesta fase, então que se parta para a contratação de novos trabalhadores para suprimir as dificuldades de conseguir chegar a todas as programações que existem na recolha de serviços urbanos. Atrás mencionou a questão dos trabalhadores, dos funcionários autárquicos.
e com algumas cores, vermelho ou não, eu deduzo que esteja a referir-se a um tema a que o vereador Ivo Pedaço, o vereador independente eleito pelo Chega, Ivo Pedaço, se reportou na entrevista concedida também no âmbito deste diagnóstico municipal à Moita, na passada semana, de que a gestão socialista optou, palavras dele, por uma tentativa de saneamento de funcionários que não da sua cor partidária. Isto é verdade? Eu não estava a referir-me a isso, estava a ter um comentário linguístico futebolístico, mas pronto, mas já que fala dessa questão... não é curioso, porque o vermelho é uma cor sempre associada ao PCP. É uma coincidência. É uma coincidência. Mas não me estava a referir a isso. Eu ouvi e li os comentários do Sr. Vereador, e portanto é a opinião dele. Não, e qual é a opinião da CDU e do vereador João Roma? Digamos que nota-se não só no seu todo dos trabalhadores que têm alguma conexão ao Partido Comunista ou à CDU, que tenham sofrido algumas represálias. Portanto, eu quero acreditar que não houve esse sentimento por parte da gestão da CDU, do PS, perante trabalhadores que são conotados com a força política CDU. Mas? Até porque a responsabilidade dos trabalhadores, de todos os trabalhadores da Câmara Municipal da Moita, é prestar um bom serviço público à população. E portanto não é por serem de vermelhos ou verdes que vão deixar de o fazer. E portanto, se essa é a opinião do Sr. Vereador, porque alguma coisa lhe deu esse sentimento, é a opinião dele. E portanto nós não temos essa, digamos que essa forma de ver as coisas e de forma de pensar na política, e portanto não damos esse tipo de conversa, não entramos por esse tipo de conversa, porque aquilo que temos que valorizar é todos os trabalhadores da autarquia. Portanto, nunca se aperceberam de uma situação desse tipo nestes 2 anos? Não. A CDU tem acusado na Moita o PS de comportamento antidemocrático. Porquê? Olha, passa por uma das experiências que eu tenho, que comento às vezes com colegas meus, e eles comentam comigo, para aquilo que se passa nas reuniões de Câmara. Se nós virmos uma gravação de uma reunião de Câmara, percebemos algumas atitudes antidemocráticas. Eu e os meus camaradas eleitos pela CDU somos tão eleitos como a restante variação da Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Câmara. E se nós verificarmos a gravação ou em direto, ou a gravação de uma reunião de Câmara Municipal Pública, percebemos algumas atitudes antidemocráticas, porque nós também gostamos de ser ouvidos, da mesma forma como o Sr. Presidente é ouvido no seu microfone. Nós também gostamos de ver-nos na imagem que é transmitida, da mesma forma como o Sr. Presidente é transmitido. E, portanto, se nós olharmos para essas imagens, percebemos algumas dessas atitudes. Depois, e recordo-me eu de uma primeira reunião, das primeiras reuniões de Câmara Municipal, que era prática, é prática em qualquer município, a não ser que isto seja nova moda, e esta nova moda tem a ver um bocadinho com aquilo que é a realidade política no distrito de Setúbal,
é prática apresentar, aliás, ainda continua a ser prática apresentar moções e saudações e votos de pesar, isso faz parte do regimento da Câmara Municipal da Moita, no início das reuniões. E nós fomos, numa primeira e numa segunda reunião, fomos, digamos que, proibidos de apresentar essas moções no início da reunião. Portanto, tínhamos que enviar esses documentos em devido tempo para ser analisado, para ser analisado, para se introduzir na ordem de trabalhos. E, portanto, isto demonstra alguma coisa e, portanto, nós não concordamos com isto, achamos que são atitudes antidemocráticas e, portanto... A CDU, na oposição, recuperando também aquilo que aqui disse o vereador Ivo Pedaço, não apresentou nenhuma proposta neste mandato, apesar de estar na oposição, mas a oposição também se exerce com a apresentação de propostas que podem depois ser acompanhadas ou não pela gestão no exercício do poder. Não apresentou de facto nenhuma proposta, porquê? Eu faço uma questão. Que tipo de propostas, e olhando um bocadinho ao passado, que tipo de propostas um vereador sem pelouro, conhecendo a realidade do funcionamento de uma autarquia e daquilo que é a execução orçamental de uma autarquia, que propostas é que um vereador sem pelouros pode levar a reunião de Câmara? Isso é a opinião do Sr. Vereador Ivo Pedaço. Também sabemos que é a opinião, e isso foi dito numa Assembleia Municipal, da Força Política PS. Nós não concordamos com ela. Nós fazemos propostas, as propostas que achamos que são as corretas de levar à reunião de Câmara, e também, e vou-lhe dar um exemplo, estava aqui a ver as minhas notas, vou-lhe dar um exemplo, os calendários das reuniões de Câmara, e eu esqueci-me há pouco nas atitudes antidemocráticas que falou há pouco. Os calendários, o calendário e as horas das reuniões de Câmara. É uma proposta que a CDU não concorda com aquela que foi apresentada pela Câmara e, portanto, fez a sua proposta, porque achamos que o calendário e as horas das reuniões de Câmara Públicas devem ser horas onde todas as pessoas possam ter acesso a elas, portanto, um horário pós-laboral. E era assim quando a CDU estava no poder? E era assim, só não foi assim que quando houve a pandemia, e portanto aí deixou até de haver reuniões de Câmara, e houve reuniões de Câmara, eram todas fechadas, e portanto... Excluindo esse período, foi sempre assim na Moita, portanto. Agora, com a gestão de PS, todas as reuniões de Câmara, privadas ou públicas, são às 3 da tarde, nós não concordamos. Concordamos também que as reuniões públicas, algumas das reuniões públicas devem ser descentralizadas, e a prova disso, a prova que deu um bocadinho, provou agora na passada reunião de Câmara Pública, que foi descentralizada no Moinho de Maré de Alhes Vedros, e o número de pessoas que lá esteve, com a população de Alhes Vedros, e portanto achamos que isto é que deve ser. As reuniões de Câmara Pública devem chegar a todas as freguesias. E a CDU tinha essa prática quando era poder? Tínhamos essa prática, precisamente. Foi então uma prática da qual abdicou esta gestão socialista, é isso que está a dizer? Exatamente. Acredito que foi um bocadinho a embalagem da pandemia, mas depois da pandemia, desde que houve condições para que as reuniões de câmaras públicas tivessem acesso ao público, havia condições de serem também a horas que o público, transversal a todas as pessoas, pós-laboral, naturalmente. A autarquia da Moita é, curiosamente, uma na península de Setúbal, que cumpre apenas, assegura apenas os mínimos olímpicos. Isto já não é os mínimos olímpicos em termos de reuniões públicas, porque realiza apenas uma por mês, quando poderia efetivamente realizar as 2 reuniões de Câmara de forma pública. Não o faz, pelo que sei, também não era costume fazê-lo,
Porquê? Esta também não é a melhor forma de atrair, de chamar o público, o cidadão eleitor à causa. Não lhe consigo dizer o que era o meu passado, porque também não tenho conhecimento do que era passado. Aquilo que lhe posso dizer é que mas foi vereador entre 2013 e 2017. Sim. Cumpriu-se sempre uma reunião por mês, para aquilo que sei. O que era prática, aliás, o que diz a lei é que deve haver uma reunião de 15 em 15 dias e, portanto, é isso que tem acontecido até agora. Uma delas obrigatoriamente pública. Uma delas obrigatoriamente. Mas se olharmos para os outros municípios, têm as duas públicas. Na Moita, não. Nós sabemos que é prática alguns municípios ter as reuniões públicas. Porque não? É um desafio que se pode pôr, ter as reuniões públicas. Achamos que as reuniões de Câmara devem ser, portanto, é para debater os problemas da população e, portanto, se houver possibilidade de o fazer duas reuniões públicas, achamos que sim, pode ser uma das boas medidas, até uma das propostas da CDU a apresentar numa das reuniões de Câmara. Mas para falar dos mínimos olímpicos, no passado também se realizava em meses, havia meses que se realizava 3 reuniões por mês. E, portanto, já não cumpríamos aqui, já íamos um bocadinho acima dos mínimos olímpicos. Mas em termos públicos, apenas uma. Mas em termos públicos, continuava a ser uma. Portanto, os mínimos olímpicos, que me referia, continuava a ser uma. Com a assistência da população. Vamos ao orçamento. A CDU votou contra o orçamento municipal. As negociações ao abrigo do Estatuto da Oposição foram difíceis, acabaram por não permitir a possibilidade de uma concertação que desse ou resultasse numa viabilização, nem que fosse por abstenção, quando estamos a falar do principal documento estratégico para a governação do município. Um orçamento municipal reflete aquilo que é o programa eleitoral da força política que gera a autarquia e as opções que vai tomando para refletir num orçamento. A discussão e o direito à oposição para a discussão de um orçamento, a CDU tem apresentado, além de discutir aquilo que são as opções, neste caso para o PS, que estão inscritas no orçamento, apresenta as propostas que acha que deve apresentar em sede de discussão do orçamento. E isso tem acontecido até hoje, portanto, a discussão existe, as perguntas têm sido feitas para esclarecermos também a nossa forma de pensar o município e, portanto, temos o feito. O nosso voto contra tem havido com as opções que têm sido tomadas. Mas as propostas que apresentam durante as negociações não têm acolhimento e daí a razão do voto contra? É isso? Não, nem todas. Não quero, independentemente de algumas propostas que possam ser refletidas no orçamento, não quer dizer que a gente não vote contra, porque não concordamos com as opções que são, na sua generalidade ou na sua totalidade, à exceção daquelas que eventualmente possam ser introduzidas no orçamento. E estou-me a recordar de uma proposta que foi introduzida no orçamento na nossa discussão que tivemos com o PS, que era a construção do pavilhão desportivo da Escola Fragata do Tejo. Embora, e faço aqui um parênteses, embora nós achemos que a construção deste tipo de equipamentos devia ter sido feito na altura e não aproveitar agora a descentralização de competências, devia ter sido feito pelo Estado Central e, portanto, essa era uma das nossas reivindicações. Mas o OPS, por bandeira que teve no seu programa eleitoral, na altura da campanha eleitoral antes das eleições, na construção do pavilhão da Escola Secundária da Baixa da Banheira, portanto nós já sabemos que não há só essa necessidade nas escolas do concelho. Há a escola da Fragata do Tejo também, e nós falámos sobre isso, e foi inscrito uma rúbrica com um valor a definir muito baixo, portanto aquilo só para abrir. É só para abrir rúbrica, portanto, para nos, digamos, para haver uma aceitação daquilo que era
que era a nossa proposta e foi inscrito. Mas de resto, as outras opções, nós achamos que não são as melhores opções e, portanto... E relativamente ao IMI e à descida ou não de IMI, a divergência entre a CDU e o PS acentuou-se neste último mandato? Digamos que sim. E eu argumento aqui um bocadinho que estava a falar no seguimento do nosso voto contra o orçamento. Começo logo por aqui. Nós achamos que a votação de um orçamento deve ter em conta os impostos que são refletidos nesse orçamento. E, portanto, nós achamos, embora a lei não seja clara relativamente a isso, achamos que o IMI, a percentagem refletida do IRS, a derrama, portanto, aquilo que são os impostos que têm reflexo no orçamento, devem ser discutidos e deliberados antes da proposta de orçamento, porque isso tem impacto no orçamento. E, portanto, a nossa votação do contra começa logo por aqui. Porque não foram? Porque não foram. Portanto, além de não terem sido antes, até foram numa reunião a seguir. Portanto, nós achamos que não. E as nossas divergências do IMI são claras. O PS e também o Chega, agora vereador independente, eleito por Chega na altura, introduziram e queriam introduzir a proposta do IMI familiar, da qual nós não concordamos na forma como é executada, mas porque achamos que não é transversal a toda a população do concelho e portanto não concordamos da forma como é. Mas independente de pôr um bocadinho essa parte, era prática e foi prática da CDU nunca ter o IMI, portanto a taxa de IMI máxima. Aliás, o IMI até começa por outra, digamos que a nossa não concordância, a forma como o imposto foi refletido nos municípios. Portanto, achamos que isto era uma obrigação do Estado, isto é um imposto do Estado, é um imposto das finanças e não deve ser o município, qualquer um que seja, a dizer o quanto, a percentagem e o quanto deve ser. Portanto, isto deve ser transversal a todo o país, não é em municípios onde são, digamos que entre aspas, municípios ricos, têm um IMI mais baixo e municípios pobres, que têm um orçamento mais pobre, têm que ir buscar receita aí. E têm que ir buscar receita aí. Portanto, isto deve ser transversal para todos os municípios. Achamos que só a forma como o IMI é feita, não concordamos. Mas essas divergências também, agora a nível deste orçamento, nós achamos que havia condições de redução de IMI para 0,36 pontos percentuais. Nós baixamos de 2016, se não me engano, até 2021, de 0,40 para 0,37, que é o que se mantém agora. Aliás, não é o que se mantém este ano, porque este ano, entretanto, já houve uma redução e já lá vamos. Mas nós achávamos que havia condições de baixar de 0,37 para 0,36 e essa foi a nossa proposta. Já foi o ano passado não foi aceito, portanto não foi votado contra, 5 para 4, e portanto não foi aceita a nossa proposta. Este ano nós voltámos a propor, porque achamos que o orçamento tem condições para baixar o IMI, e portanto a nossa proposta foi 0,36. Não foi aceita a nossa proposta, no entanto nós acompanhámos a proposta do vereador independente Ivo Pedaço, que propôs 0,36,5, digamos, nem é 0,37 nem é 0,36, aplicando um bocadinho as palavras dele, então vamos ficar para o meio, é 0,36,5 e propusemos. Nós acompanhámos a proposta dele. Uma maioria negativa, digamos assim, impondo-se à governação PS? Ou o PS também acompanhou essa redução? Não, é prática o PS tentar-nos colar
a qualquer proposta que nós acompanhamos do Chega, ou o Chega acompanha a proposta da SUC. Isso é claro, que tenta-nos colar isso. Mas a prova que isso não acontece é as respostas e a entrevista que teve aqui no passado o Sr. Vereador Ivo Pedaço, e portanto explica tudo aquilo que é a colagem de uma força política à outra. Portanto, nós entendemos que as forças políticas estão lá para defender aquilo que é a sua ideologia, defender aquilo que é a sua visão e o projeto político para cada município, e pronto. Mas o PS acompanhou ou não essa redução proposta pelo vereador Ivo Pedaço? Não, votou contra. O PS votou contra essa proposta, portanto a CDU votou a favor 4 votos e o vereador Ivo Pedaço votou a favor a sua proposta, e portanto a proposta de redução de IMI foi aceite, não foi para aquilo que era... Foi imposta à gestão. Foi um bocadinho imposta à gestão, que tem impactos no orçamento, tem, mas isso é aquilo que nós afirmamos. Este imposto deve ser votado antes do orçamento, porque isso tem impacto na realização do orçamento. A rede de água e saneamento tem sido apontada pelo Presidente da Câmara como tendo chegado a um estado calamitoso e a necessitar de investimento prioritário. Tanto assim é que essa opção está também refletida no orçamento para este ano. O vereador Ivo Pedaço, de quem há pouco falámos, também admitiu que esta rede está a necessitar de manutenção, uma manutenção que ao mesmo tempo criticam que a CDU ao longo de décadas não promoveu. Eu começo por dar aqui uma introdução a esse tema. O município da Moita, desde 2013, que ganhou o prémio do selo, e estou aqui a ver as minhas notas para não me enganar, do selo de qualidade exemplar da água para consumo humano, dado pela entidade reguladora, a PSAR. E continua a ganhar. E continua a ganhar, portanto, desde 2013 consecutivamente até 2023, portanto, passado, este ano ainda não foi... A qualidade da água para consumo não tem a ver com as rupturas que sucedem sistematicamente. Já lá vou essa parte. Portanto, onde são avaliados vários critérios da qualidade da água, e se houvesse assim tanta falta de investimento na rede de saneamento da Moita e de água, de abastecimento de água, de saneamento outra coisa, eu tenho dúvidas que a Moita tivesse ganho consecutivamente desde 2013 até 2023 o selo de qualidade da água. Portanto, tenho essas minhas dúvidas. Sou eu que as tenho. Porque uma ruptura tem implicações naturais na qualidade da água, independentemente de depois haver os tratamentos normais da água. Das 227 entidades que prestam serviço público de abastecimento de água, 89 ganharam este prémio o ano passado. Dessas 89, uma delas foi o município da Moita. Mas eu esclareço com números essa afirmação. Eu esclareço com números. No orçamento de 2020, e portanto estamos a falar de tempos de gestão CDU, e já não vou lá para trás, estou aqui só 2020, entre água e saneamento estava inscrito no orçamento da Câmara Municipal daquelas normais remodelações da rede de saneamento e da rede de água e de abastecimento de águas, aproximadamente 600 mil euros. Portanto, para as ditas rupturas, não estamos a falar de coisas novas, não estamos a falar de substituições integrais estamos a falar de remodelação, de investimento na rede na rede pública de abastecimento. Em 2021 o mesmo valor aproximadamente, embora os números não sejam iguais, mas são aproximados. Já vamos 1.200.000. Em 2022, estou a falar escalando por anos. Em 2022, um total inserido no orçamento
à volta de aproximadamente 614 mil euros, aqui um bocadinho mais preciso. Mas onde estava financiamento definido, e este valor é que interessa, nestas duas rúbricas, 290 mil euros. Portanto, a preocupação do PS digamos que a crítica do PS à falta de investimento da CDU na rede de abastecimento de água e saneamento que não teve, logo aqui tem o esclarecimento dito. Portanto, a preocupação do PS era tão grande que no primeiro orçamento que leva à reunião de Câmara reduz o valor na remodelação da rede de abastecimento de água. De 600 para 290 mil. Portanto, financiamento definido, porque... E esse investimento, esse valor foi todo executado nesses anos? O valor foi na totalidade, porque isso depois reflete-se no relatório e contas, e portanto aqui falamos é aqui a preocupação inicial da realização do orçamento. Em 2023 aumentamos um bocadinho para financiamento definido de 350 mil euros. Embora o total inserido, e aqui já falávamos na altura da discussão, embora aqui já falávamos no empréstimo para remodelação de redes, integrais de redes, porque o município da Moita não tem capacidade de financiamento de suprir todas as necessidades daquilo que é uma rede de saneamento e uma rede de águas, de 2.400.000 euros. Mas o que interessa aqui é o financiamento definido. Financiamento definido de 350 mil euros. Portanto, a preocupação do PS é procurar financiamento, porque aquilo que era uma boa gestão, que nós achávamos que era uma boa gestão de remodelação das redes, não deixando de ter natural conhecimento que havia locais que necessitavam de uma remodelação integral, de uma substituição integral. Estamos a falar de redes que tiveram o seu grande avanço no pós-25 de Abril e, portanto, são redes com alguma idade e que requerem ser substituídas e, portanto, só com estes números cai por terra essa falta de investimento. Não quer isto dizer que não haja locais que não sejam necessárias intervenções. Então, mas quando se investe 3 milhões de euros na remodelação da rede, acha que faz com que caia por terra essa tese? Que a gestão PS apresentou até mais do que 3 milhões de euros para investimento, independentemente de recorrer à banca ou não. O facto é que é para isso que são de obra. O PS identificou um problema da rede existente no município da Moita e foi isso que fez na campanha eleitoral, é bem conhecida em todo o município, da rede existente, que havia falhas na rede existente da rede de saneamento, nomeadamente da rede de saneamento, e o empréstimo é para a rede de saneamento. Vejam lá que dos 3 milhões de euros que o PS pediu para suprir os erros existentes na rede de saneamento no Concelho da Moita, mais de 60, eu não tenho o número preciso, mas tenho assim um valor por alto, mais de 67%, portanto, mais de 60% é para a construção de nova rede. Muito bem. Já que estamos na água, falando sobre um problema que também é comum a todos os municípios, o aumento do preço das tarifas, que tem sempre reflexo no bolso dos consumidores, mas que também está sempre refém daquilo que é a indicação da ERSAR. A CDU tem-se mostrado muito crítica relativamente a essa matéria, na Moita também. Sim, na Moita também. Era a opção da CDU manter as tarifas e taxas da água. Portanto, foi a opção ao longo deste tempo, na Moita, manter as tarifas da água. À primeira oportunidade, o PS o que faz é rever as tarifas da água. Porque argumentou, do ponto de vista de critérios da ERSAR, que havia, digamos que, um valor superávit na água e que nos resíduos havia um déficit e, portanto, tinha que se equilibrar a coisa. Mas a questão aqui central é uma, e nós fizemos as contas.
Nós fizemos as contas, apresentámos na reunião de Câmara, na discussão desta proposta, que aquela proposta de alteração das tarifas da água iria ter impacto na fatura das águas dos munícipes. A fatura de água, recolha de saneamento, na totalidade da fatura. No grosso, portanto, digamos assim. Digamos que interessa à pessoa é aquilo que paga no final, independentemente. Pois a gente acha um bocadinho estranho como é que paga pouco de água e muito. E isso agora ainda é mais discrepante, essa diferença é muito mais acentuada. E nessa folha de Excel que fizemos simples, de pôr aquilo que era a tarifa da água anterior para a tarifa da água que estava a ser proposta, quando digamos que havia um ponto de inflexão, que era aquilo que é o consumo normal de uma família de 10, 11 metros cúbicos de água, aproximadamente, 7, 8, 9, 10 metros. Portanto, nesse ponto de inflexão, quando se afasta desse ponto de inflexão, para as extremidades havia um aumento substancial da fatura da água. E se formos a pessoas que vivam numa casa sozinhas e que tenham pouco consumo, tem impacto na fatura da água. E se formos uma casa comercial, aí nem falamos, porque ainda tem mais impacto, né? Portanto, nós discutimos isto, colocámos isto em cima da mesa, achávamos que a tarifa da água, as tarifas não deviam de ser mudadas da forma como estavam a ser apresentadas e que isso ia refletir na fatura da água e, portanto, não concordámos, votámos naturalmente. Muito bem, o tempo escasseia. Eu gostava de saber também aqui a sua opinião relativamente ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que parece uma obra de santa engrácia, e colocar-lhe desde logo a questão que cota parte da responsabilidade é que a CDU pode ter neste processo. Vou tentar ser sistemática. Sintético. A responsabilidade é tão igual como a responsabilidade de uma obra que está a ocorrer neste momento na Moita. O dito buraco na Avenida Marginal da Moita. Portanto, a responsabilidade da Câmara na altura da construção e na altura do concurso que foi aberto para a construção do Centro de Saúde da Baixa da Banheira é tão grande e tão igual como a responsabilidade da Câmara Municipal agora para aquela obra. Mas os incumprimentos por parte da empresa foram sendo sempre... Portanto, há critérios definidos na altura do concurso que foram avaliados, as empresas concorreram, tinham condições, porque são obrigadas a ter condições, inclusive não dívida ao Estado, portanto foram obrigadas a apresentar documentação que são alvo de escrutínio, avaliados pela comissão, pelo júri de concurso. Portanto, declina qualquer responsabilidade. Declina qualquer responsabilidade. Portanto, a consequência depois disso, estamos a falar em épocas desses atrasos de obra, em épocas, e eu costumo dizer isto muito, o Covid, a pandemia, serviu e ainda hoje serve, que a gente ouve as campanhas eleitorais. Para justificação? Para justificação de muita coisa, só no Conselho da Moita é que não serve para justificação destas questões, destes atrasos. E, portanto, nós estamos a falar de uma obra que teve atrasos na altura do Covid. Muito obrigado, João Romba, vereador da Câmara Municipal da Moita. Chega assim ao fim mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana com Carlos Albino, presidente da Câmara Municipal da Moita, para fecharmos então o diagnóstico a este município. Até lá, tenham uma ótima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras ao